Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, queridos ouvintes da Rádio Unimes. Estamos iniciando o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa universidade. E a nossa convidada de hoje é advogada, possui mestrado em Direitos Difusos Coletivos pela Unimes e atualmente também é professora da casa, bem como professora concursada da FATEC. E advoga desde 2001, focando principalmente nas áreas de direitos de família e do consumidor. Obrigada, professora, por você aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente hoje. Bem. Tudo ótimo. Bom, para iniciar, a gente sempre começa falando um pouquinho sobre a infância. E eu queria saber de você, como é que foi a sua infância? Deliciosa, porque eu sou a filha mais nova. Eu tenho 2 irmãos, o mais velho, 9 anos, e a minha irmã, 7 anos mais velha. Uhum. E a empregada que trabalhava em casa já trabalhava desde que a mãe estava grávida, então eu tinha minha mãe, a minha avó, a empregada, a minha irmã e o meu irmão. Muito paparicada. Muito, eu nunca fiz um mapa na vida, eu nunca fiz um trabalho, eram eles que me ajudavam, eles que faziam, então eu tive uma infância deliciosa em casa. E a sua infância foi aqui em Santos, na praia de Santos, bem tradicional santista, né? Bem, eu com 2 anos mudei para Pompeia e morei lá até os 34 anos, no mesmo prédio, no mesmo lugar, tendo a vida pautada com o sino da igreja Pompeia, então a gente sabia os horários, vivi lá o tempo inteiro, uma quadra da praia, uma delícia. E os seus pais? Eles trabalham em quê? Eles se formaram em quê? Então, eu acho muito legal falar isso dos meus pais, porque assim, eu sou advogada, mestra, minha irmã é médica, meu irmão é engenheiro, e meu pai e minha mãe não tiveram chance de educação. Numa época, meu pai trabalhou na Coca-Cola, depois ele abriu uma distribuidora, a minha mãe, para segurar a gente aonde estava, porque eu fazia universitas, o meu irmão fazia FEI, a minha irmã fazia medicina e a minha mãe foi ser cantineira de escola. Para manter todo mundo, eles com uma instrução bem simples, mas todo mundo em casa fala línguas, todo mundo se formou, eu sou mestre, meu irmão está fazendo mestrado, a minha irmã também tem vários cursos, é muito legal isso. Nossa, muito legal. Deram realmente um foco na educação na vida de vocês. Só a educação, é a herança que eles deixaram pra gente, é uma herança enorme. Sim, e você sabe como é que eles se conheceram? A minha mãe trabalhava numa loja e meu pai era caminho dele, e eles se conheceram ali, a primeira namorada, casou, foram casados por 39 anos até minha mãe falecer. Há 14 anos atrás, mas é uma família mesmo, almoço na hora, todo mundo sentado na mesa, aquela coisa bem gostosa mesmo, bem família. Eu queria falar um pouquinho também, como você disse, dos seus irmãos. E pelo que eu percebo, que a gente acaba conversando, né, nos bastidores, você é muito próximo, você é muito família. Sou. Né? O seu irmão, ele é formado em? Meu irmão é engenheiro têxtil. E ele está morando em São Paulo agora? Meu irmão mora em São Paulo, até porque a engenharia têxtil existe muito pouco hoje em dia. Sim. E ele trabalha no Senai. Ele é professor também, ele né? é professor também. Ele está até com um projeto agora muito legal, que é de fio, o pelo do poodle que é usado, que é retirado na tosa, vai para o lixo. Isso nem é muito ecológico, não é legal. E esse pelo faz um fio para fazer tecido, para fazer roupa para cachorro. Nossa, então que legal. O Renatinho é bem louco. Ele E a sua irmã é médica? A minha é pneumologista infantil, aqui em Santos também. É uma excelente médica, porque além dessa base familiar, a gente também teve uma base religiosa muito grande. Eu acho que o médico não pode entrar sozinho no consultório, no centro cirúrgico, ele nunca entra só, e a Andrea tem essa cabeça aberta. Ela é excelente. E a sua adolescência, como é que foi? A gente pode falar dela? Pode. Foi fácil, porque quando meu pai falava não, a minha mãe falava sim, ou meus irmãos me levavam e falavam, pelo amor de Deus, não faz nada de errado. Mas olha, eu peguei onda. Você chegou a surfar? Eu pegava onda de morava em frente à praia, né? Tive uma vida muito tranquila, muito tranquila. Fiz Santista
E aí depois, como no Santista eu dava um pouco de trabalho, e mesmo assim não pegava recuperação, não perdia ano. Fazia a sua parte, né? Minha mãe falou, chega, vamos para uma escola diferente. E aí eu fui para Universitas. Ah, sim. Aí eu aprendi a estudar. E falando em surfar, você fez esporte também. Como é que foi essa época da sua vida que você fez basquete? Meu pai sempre gostou muito de esporte. Meu pai jogou basquete enquanto o joelho dele permitiu. E meus irmãos sempre foram péssimos para esporte, então eu tentei. Então eu joguei basquete, mas eu sou baixa. Eu sou muito baixa. Você era a armadora? Era, no máximo, né? E aí depois eu acabei desistindo, mas só até a adolescência. Mas cheguei a jogar em Brasília. Ai, que legal. Chegou a viajar? Santos, viajava com Santos para outros lugares. Também nadei no Inter. Tentei fazer vários esportes. Agora, meu filho ama esporte, até porque meu marido também faz muito esporte. Seu filho agora tem 6 anos, não é isso? 6 anos, é. E como é que é ser mãe, ser professora, ser advogada? Que mais coisas aí? Fazer mestrado, agora você está fazendo uma pós-graduação em AD, fazendo uma pós em AD. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Na verdade, todo o resto que eu faço por causa da maternidade. Se eu trabalho muito é por causa dele, se eu acordo de manhã às 6 para treinar, porque hoje em dia eu faço musculação, eu faço por causa dele, para ter saúde. Sim, qualidade de vida, né? Para poder dar qualidade de vida para ele, para poder ter fôlego para segurar. Sim. É muito bom. A maternidade é a melhor coisa. Só que não se dorme, né? Para conseguir fazer mais, tudo isso, nunca mais. Eu entendo agora perfeitamente porque a grávida tem sono. A gente tem que aceitar a mãe natureza e dormir 9 meses, porque você não vai dormir nunca mais. É verdade. Nunca mais. Vamos falar um pouquinho, como é que você escolheu a faculdade de Direito? Como é que você chegou, de repente, à decisão de fazer Direito? Eu outro dia encontrei uma amiga minha do tempo da escola, do Universitas. Eu tive um tio muito querido que era advogado, era juiz de paz, juiz de casamento, que eles fazem casamento. E aí depois ele faleceu cedo, eu perdi contato com isso. E essa amiga minha fazia Universitas comigo e ela morava em Itanhaém. Então eu ia para Itanhaém no final de semana com ela. E ficava lá e o pai dela era advogado. E os processos estavam lá e eu ficava lendo, eu achava aquilo uma viagem. Porque lendo o processo você conseguia entender. Isso com quantos anos? Uns 16. Nossa, já estava praticamente escolhendo já. Já. Eu achava aquilo lindo. Aí quando eu estava no 3º colegial, eu achei que eu queria medicina. Porque a minha irmã fazia medicina. Mas aí eu descobri que eu não queria medicina. Eu queria medicina Santos, porque eu gostava das festas, eu gostava daquela vida da minha irmã. Sim. E era possível eu continuar naquela vida sem ter que fazer medicina, que eu não gostava. Não? E aí prestei Direito. Aí eu prestei e tive certeza que era isso. Bom, eu tenho certeza que é isso. Eu amo o que eu faço, não tenho a menor dúvida. Legal. É muito bom quando você gosta. E como é que foi na faculdade? Você, diferente da escola, você já se focou um pouco mais ou conseguia... Então, eu sempre estudei bastante, eu jamais perdi a aula mesmo, mas eu sempre fui, sempre gostei muito de festa, sempre gostei muito de viver. Então eu levava a faculdade a sério, mas não loucamente. Sim. Sempre fui focada naquilo, mas não era aquela que sentava na primeira carteira. Eu tinha que ter virado professora. Eu era uma aluna fundo. Aluna fundão tem que virar professor, né, para aprender. E depois de formada, você foi advogar? Ou você já foi direto virar professora? Como é que chegou? Então, eu me formei e eu tinha um sonho de ser promotora. Tanto que eu fui estagiária da promotoria durante 4 anos da faculdade. E aí eu me formei e fui para São Paulo fazer cursos, que foi uma escola excelente. Eu tive aula com pessoas... Hoje em dia, bom, o ministro de Justiça foi meu professor nesse curso em São Paulo. Que legal. Alexandre de Moraes, que também é secretário do Estado. Eu tive aula com gente muito legal, com Alexandre Capês, gente muito boa. E ali foi uma escola muito grande. Em 99, meu pai teve um problema financeiro muito sério e quebrou. E aí eu não tinha mais condição de continuar estudando só e morando em São Paulo para prestar concurso. E eu vim para Santos e fui. Que é muita dificuldade que as pessoas passam, quem é concurseiro é isso, né? Você tem que se focar e estudar e é um gasto, viver, né? E é um gasto muito grande. Não dava mais, esse gasto não existia mais na minha vida. Aí arrumei um emprego, a gente perdeu praticamente tudo de grana, só não perdeu a casa. E aí eu vim para a Baixada para trabalhar e fui trabalhar no escritório, que eu agradeço muito quem me abriu essa porta, mas era um escritório na Praia Grande, que eu ia de ônibus. Antes eu morava no Morumbi com carro importado. E fui para a Praia Grande de ônibus e assim eu comecei a advogar. E aí você já foi direto para direito de família? Como é que foi? Na verdade era um escritório tudo, mas que foi uma grande escola prática, porque eu não tinha essa escola prática. Eu fiz estágio o tempo inteiro na promotoria.
Você viu o outro lado do direito, né? Eu não tinha nada de prática. E essa colega me deu uma prática enorme. Mas depois não era mais isso que eu queria, eu comecei a estudar, a minha mãe faleceu, o sonho dela que eu fizesse mestrado, e aí eu entrei no mestrado da Unimes. Ah, então você entrou no mestrado na Unimes antes de ser professora? Antes de ser professora. Olha que legal. Na verdade, eu dava umas aulinhas em cursinho preparatório para concurso. Que ali eu já tinha sido mordida pelo mosquito do lecionar. E dar aula para cursinho é uma delícia, né? Como é que foi a primeira aula? Vou dar aula. Dá uma dor de estômago. Ainda mais para concurso, porque são pessoas que já são formadas, então você tem uma responsabilidade Dá uma dor de estômago. Mas você sabe que até hoje, quando eu entro na sala, no primeiro dia de aula, na presencial, eu tenho esse friozinho no estômago. Porque eu não sei quem são os alunos que vão estar lá, eu não sei o que me espera. Mesmo na virtual eu tenho essa sensação. O dia que eu não tiver mais, eu não quero mais. O dia que eu perder essa magia, eu não quero mais. É claro que ali, além do frio do estômago, eu tinha uma insegurança enorme. Iniciando, né? Mas daí eu focava em uma pessoa na sala, que sempre alguém rola uma química com alguém, né? Sim. Que me olhava de uma forma mais carinhosa e vambora. E você fez um mestrado aqui na Unimes, Direitos Difusos e Coletivos. Explica pra gente, pra quem não é da área. Né? São direitos difundidos na coletividade. Então aí entra consumidores, estatuto da criança e adolescente, idoso, meio ambiente e o mestrado em si, o mais legal de tudo isso é que na época eu fiz muita filosofia, muita, de todos os semestres possíveis que eu pude, eu fui fazendo módulos de filosofia. Isso abriu demais a minha cabeça, isso me melhorou muito como profissional, como pessoa. A filosofia ou te deixa louco, né? Ou te melhora deixando louco. Mas, na verdade, filosofar é pensar. Sim. E pensar é sempre muito bom, né? Sim, muito bom. Com certeza. E isso abriu demais a minha mente. Então, o mestrado foi um marco na minha vida, com certeza. E eu queria falar também, você foi uma das iniciantes, né? Que começaram a dar aula no ensino à distância. Aqui. É aqui mesmo. Como é que foi? De repente, que você tem que adaptar a sua maneira de dar aula em frente às câmeras. Na verdade, a gente falou da minha vida e eu não falei. Eu venho de uma criação muito católica. E eu acredito mesmo de uma coisa superior sempre. Sim. A irmã de uma amigona minha, lá do Templo do Santista, estava doente e precisava se afastar. Ela ia iniciar. Ela tinha escrito material, a virtual ainda não tinha nem começado, a Unimes Virtual. E aí ela pediu para eu assumir as coisas dela por um tempo, enquanto ela melhorava. E aí eu vim aqui, conversei com a direção, olha, ela pediu para eu vir, assim. Aí falaram para mim, olha, sobe e vai falar com a gravação, com o pessoal da gravação para ver. Cheguei aqui em cima, eu lembro até a roupa que eu tava com um vestido meio de oncinha, a menina falou para mim, olha, nós vamos gravar agora a sua apresentação. Eu falei, oi? Falei, como assim? Falei, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. Mas acho que eu demorei para gravar uma apresentação, acho que uma meia hora, 40 minutos, e hoje eu gravo direto, com tranquilidade. Sim. Cheguei em casa, falei pro meu marido, eu não vou conseguir. Ele falou, então, você liga pra sua amiga que tá doente, diz pra ela se virar, porque você é incapaz de... Eu falei, como? Ele falou, você tem que conseguir. Aí ele falou, esquece que é uma câmera, esquece. E eu passei a esquecer. Então eu falo como se eu estivesse falando com os alunos mesmo. Não existe essa distância. Acho que isso é até sentido mesmo nas videoaulas. Sim. No computador é a mesma coisa. Para mim não existe essa distância. Só tomo cuidado com as palavras, porque às vezes as pessoas falam que direito, por exemplo, é uma norma que você usa das palavras. Você não usa. As palavras têm significados diferentes para quem lê. Sim. Tenha um bom dia pode significar que a pessoa realmente quer que você tenha um bom dia, ou que a pessoa quer que você morra. Sim, meio irônica, né? E são as mesmas palavras. Então, eu só tomo muita cautela. E eu tenho até um artigo sobre afetividade no EAD, que eu acho que quanto mais afetiva for essa relação, melhor é o ensino. O aluno vai se sentir mais próximo, Ele se sente mais acolhido. E aí o aprendizado dele é infinitamente maior. Não dá para ter uma distância. Ele não pode sentir um número. E ele não é. Claro. É ele que está ali. Não, tá certíssima. E até uma coisa interessante que você falou, essa proximidade que é importante para o aluno ter, né, do ensino à distância. E como é que foi isso no início para você? Para gravar e até mesmo para você escrever, no caso. Porque eles participam de fóruns, de chats. E... Para gravar, como eu falei, no começo foi difícil. Agora eu não sinto mais tanta dificuldade.
Agora, a parte do contato com eles, eu achei, ela acabou sendo natural. Porque eu sou uma pessoa afetiva. Eu tenho esse approach, essa proximidade. Então, acabou sendo muito natural. E eu também tento me colocar no lugar do aluno, sempre. Então, eu não consegui fazer isso. Eu tento dar esse colo o tempo inteiro, porque na presencial a gente faz. A gente dá esse colo. Então, na virtual não podia ser diferente. Queria que você falasse um pouquinho dessa profissionalização que o professor de ensino à distância tem que ter. Como, de repente, aprender a mexer no Moodle. Sim. Bom, primeiro, saber mexer muito bem no computador, né? Sim. Você conseguir mexer com aquela ferramenta, que aquela é a sua ferramenta de trabalho. Em sala de aula, é giz, lousa, slide, né? Aqui é o computador, é teu instrumento. Sim. E depois, saber mexer nele com as necessidades do EAD. Então, o Moodle, e hoje em dia tem várias pós, como a gente comentou que eu estou fazendo, tem várias coisas para te deixar cada vez mais especializada naquele tipo de ensino. Que é um mercado que vem crescendo cada vez mais, né? Muito, muito. É o mercado. Sim. Ele é o mercado. Daqui para frente não vai... Eu tenho a impressão que daqui a uns anos, pouco vai se ter de presencial. Vai ser muito mais... ensino virtual mesmo, pela loucura que é a vida, né? Sim. E o virtual você faz da meia-noite às 6. Sim. Quanto tempo a gente não escuta essa frase? O que você faz da meia-noite às 6? Eu trabalho, não da meia-noite às 6, mas um pouco, por exemplo, ontem eu parei às 2. Aí acordei às 6, tá ótimo. Você dá aula também na FATEC, né? Você é concursada. Sou. Você sente muita diferença? Na verdade, são dois caminhos diferentes que vão levar para o mesmo lugar com relação à instrução. A diferença é mais a presença mesmo, né? A presença física, que às vezes tem pontos positivos, mas às vezes tem pontos negativos. Na FATEC, em específico, é um lugar muito pequeno. Então, são poucos alunos por sala. Agora, o ensino presencial com muitos alunos por sala, eu acredito que o EAD traga muito mais conhecimento para o aluno do que... não tem distância maior do que uma sala com 200 pessoas. Sim, com certeza. Então, o EAD, se o aluno quiser, ele vai ter uma proximidade do professor muito maior do que na presencial. Porque, por exemplo, eu fico várias horas dentro das salas. Várias. Então, ele consegue falar comigo... Quando ele quiser. Quando ele quiser. Eu estou ali. Explica pra gente como é que funciona o ensino à distância, que muita gente não conhece, né? Muita gente ouve falar, mas não consegue nem imaginar como é que é. Só imagina, de repente, só assistir a videoaula e pronto. Explica pra gente como é que funciona, como é que o aluno entra na plataforma, o que o Moodle pode oferecer para disponibilizar para esses alunos. A primeira coisa para o aluno EAD, ele tem que ter disciplina. O ser humano tem que ter disciplina. Eu não falei que eu sou santista, né? Mas para quem conhece o hino, é técnica e disciplina. Então, é o que você precisa na vida, técnica e disciplina. O aluno do EAD também precisa. Então, ele tem que se disciplinar que em tais dias, em tais horários, ele vai entrar na plataforma, ele vai ter uma senha, ele vai entrar, que a gente chama de sala. Então, ele vai entrar na sala de direito tributário, que é uma sala que eu dou aula aqui. Sim. E ele vai entrar nessa sala e lá vão ter atividades, vão ter videoaulas para ele assistir, vão ter aulas textos para ele poder estar analisando, lendo. As dúvidas ele tira através de mensagem. Existem fóruns que não são atividades avaliativas para ele conversar, discutir com os outros alunos, discutir com a gente sobre a matéria. E tem atividades avaliativas. E algumas provas são presenciais e outras não. Mas o acesso, a possibilidade para tirar dúvida é enorme. E o aluno de ensino à distância não pode ter preguiça de ler, né? Nunca. Mas o aluno não dá. Não dá para não ler. Mas tem a videoaula também. E a videoaula, eu entendo ela como uma ferramenta muito legal. Porque, na verdade, a videoaula, ela é para explicar a aula texto, às vezes um plus da aula texto. Sim. Ela aproxima, não é só uma pessoa que escreveu um texto, você conhece aquela pessoa, você chega mais perto daquela pessoa. Então, a videoaula eu acho bem importante também. Mas hoje em dia as pessoas estão, até mesmo quem faz presencial, acaba buscando um pouquinho a internet, né? Não existe esse medo, de repente, do aluno querer buscar qualquer site, qualquer blog e achar que é certo, e de repente debater com o professor? Tem. Às vezes, por sinal, você pega uma questão sua, não tanto de questão que você deu na presencial como na virtual, em alguns blogs da vida, né? Olha só. E a gente pesquisa também, né? Não, pode acontecer, mas eu acho a discussão sempre salutar. Discutir é excelente. Mas você discutir algum ponto, às vezes acontece mesmo, do aluno falar, não, mas eu acho que não é assim por causa disso. Ótimo.
vamos embasar essa nossa conversa e vamos discutir, chegar a algum denominador comum, até porque eu posso estar errada. Sim. Não, e até mesmo, eu acho que o aluno hoje em dia mudou, né? O aluno é um aluno que busca mais a internet. Antigamente não era tanto. Como é que você está hoje em dia numa sala de aula e o aluno está lá com o celular? E antigamente não podia entrar de boa, né? Isso eu achei muito estranho. Há pouco tempo a gente foi fazer uma matéria e eu vi alguns alunos no celular. Eu falei, nossa, na minha época ninguém nem entrava com o celular. Tem professor que ainda não deixa na presencial. E pra você, o que você acha? Eu deixo. Pra mim não tem problema nenhum, até porque eu sou professora de Direito e eu entendo que são direitos iguais. Se o meu celular vai estar em cima da mesa no Vibracol, por que o do aluno não pode estar? Problemas existem, mas esse é o meu jeito de lidar. E se ele quiser utilizar para uma pesquisa, por exemplo, ontem eu estava dando uma aula e eu estava falando sobre direito constitucional e eu ia falar sobre o artigo 1º da Constituição Federal. Aí eu falei, ai, como é legal, né? A Constituição na mão. Peguei, entrei, abri a Constituição Federal, entrei no site do Planalto, a Constituição, falei, Aí um aluno falou, eu posso ligar o meu também, professora? Eu falei, claro. Pega aí, vamos abre aí a Constituição Federal. Então, eu queria ler o artigo 1º para poder explicar. Sim. Não precisei ir até a biblioteca, estava ali, né? Estava na mão. Sim, as informações estão aí, só basta a gente saber usar. Eu queria que você falasse para mim o que é dar aula de direito para alunos de direito e dar aula de direito para, de repente, alunos de administração, de contabilidade. Porque você tem que usar uma linguagem diferente. E uma coisa que marca muito você é a maneira como você explica, né? Então, quando eu engravidei do meu filho, eu optei por largar algumas faculdades e eu larguei as faculdades de Direito. Por quê? Pelo formalismo, não que eu não tenho nada contra, mas, na verdade, porque eu sou uma pessoa que eu quero conhecer, eu quero mais, eu quero ter muito conhecimento, eu quero coisa diferente. E dentro da faculdade de Direito, eu só tinha contato com pessoas da minha área. Sim. E eu queria áreas diferentes. Então, se eu vou dar aula para um curso de comércio exterior, dentro da sala dos professores, vai ter gente de física, não para eles, mas, por exemplo, na FATEC, tem gente, eu dou aula para o curso de processos químicos. Nossa! Eu dou legislação de petróleo e gás, lá nesse curso de processos químicos. Então, tem gente de química, tem gente de física, tem gente de matemática, e eu escuto umas coisas novas, de áreas diferentes, eu acho isso maravilhoso, porque isso só aumenta o meu conhecimento. Dar aula para o profissional de direito, uma faculdade de direito, é muito legal, mas você precisa de um foco diferenciado. Então, você precisa ter um estudo diferenciado. Para cada faculdade que você vai dar. Se você vai dar aula para um curso de gestão pública, você tem que estar focado. E a linguagem também você tem que mudar, né? A linguagem também. A tua essência é a mesma, o teu conhecimento é o mesmo, mas a linguagem e o foco que você vai dar. Né? Cada curso tem um foco necessário. Um curso de segurança pública necessita um foco. Mas é tudo direito, mas é direito voltado para a segurança pública. Direito voltado para a RH. Então, você tem que ter esse foco sempre. Uma coisa, quem é seu aluno sabe que a sua aula, você faz muitos exemplos, você faz com que o aluno imagine. Você acha que, de repente, dando aula para esses cursos que não tem muito focado no direito, te fez desenvolver isso? Eu acho que sim. Eu acho que isso aumentou isso, porque eu sempre fui uma pessoa, desde criança, que você falava comigo e eu ficava tipo com aquela nuvenzinha aqui, já montando, imaginando, tanto que eu achava que eu ia ser da área de comunicação, porque eu sempre viajei, sabe, nessas coisas. Então, eu sempre tive esse amigo imaginário, eu sempre já fui para isso. E o fato de eu dar aula para pessoas que não têm contato com o direito, por exemplo, porque química, o direito, às vezes, tem línguas que, uma linguagem que fica difícil, né? E você né? tem que usar. Sim. Em sala de aula eu falo, e mesmo no EAD também, eu falo, gente, eu tenho que usar esse linguajar. Eu não tenho outro jeito, mas tudo é costume. Eu tenho uma sobrinha que morou comigo e com a minha irmã, na nossa casa durante bastante tempo, a minha irmã médica e eu advogada. A Carol, hoje está com 18 anos, a Carol uma vez falou, é de se consignar. Nossa. Porque ela ouvia a gente falar. Uma vez ela tem? Agora é 18, na época uns 6. Uma vez a minha irmã, ela acordava de mau humor, a minha irmã falou, melhora essa cara, Carol, que feio acordar assim. Ela falou, eu tô com ânimos necandi. Ânimos necandi é vontade de matar, né? Uma menina culta, né? É porque ela ficava escutando. Então, na verdade, o linguajar de cada um
de cada uma das profissões, você vai adquirindo com leitura Sim. e ouvindo. Sim. Em casa a gente tem essa grande vantagem de cada um ser de uma área, né? Um da área de direito, um médico, um engenheiro. É muito legal quando a gente senta para conversar. Sim. Porque cada um vai trazendo as experiências, Sim, né? sim. E seu esposo, ele é o quê? Engenheiro texto também, acredita? Que nem Olha meu só. irmão. E não foi meu marido, não foi meu irmão que me apresentou ele. Não, e como é que foi que você conheceu ele? Então? A gente se conhece desde o Santista, só que ele Nossa. era mais novo que eu. Estava aí não- escrito, aí não né, nas dava. estrelas. Ele era mais novo, aí eu não queria, né? Ah, sim. Aí nós ficamos muitos anos sem nem se ver, sem se encontrar. Ele foi trabalhar numa empresa em São Paulo que o meu irmão também trabalhou. O meu irmão, aí ele perguntou de mim, meu irmão falou que eu estava gorda e ia para casar, meu irmão que era muito legal. Mas dando aquele apoio, né? Dando um apoio. Eu não casei. E aí nós nos encontramos, para quem é santista, no Bar do Torto, que tudo acontecia. Ainda tem o Torto? Eu acho que tem. É, ainda. tem. Tem. Porque depois que eu casei, ele não me deixou mais ir. E... Não, tem sim. Eu fui lá umas semanas atrás. Nossa, aí. adoro. E aí a gente se reencontrou, e estamos juntos entre namoro e casamento 15 anos. Nossa, bastante tempo. E o próximo ano você vai fazer 10 anos de 10 casado. anos de casada. Olha só. Ele é. Outro dia eu estava em sala de aula, saí da sala, um aluno perguntou como é que a gente sabe que descobre que é aquela pessoa que tem que casar. Aí eu falei para ela que quando tudo tá ruim, aquela pessoa te abraça e você acha que ali você não corre risco nenhum, essa é a pessoa. É mentira que você não corre, mas você tem essa sensação de que ali você está protegido. Uhum. E o André sempre me passou isso, então é para sempre, né? Acho que é. Ah, que legal. Olha só que romântico aqui. Prata da casa romântico. Bom, e falando também em família, agora eu queria falar um pouquinho da família no direito. Como é advogar para a família. Porque ao Péssimo. contrário do que muita gente acha, né? Péssimo, porque você almoça com o cliente no domingo. E aí o cliente senta na mesa e fala, e aí, como é que tá meu processo? Mas a minha família sabe que eu sou brava. Então eles não falam, eles não tocam no assunto, porque eu fico Sim. muito brava. Uhum. Mas mesmo assim, é como um médico operando o pai. Sim, sim. É muito delicado. Sim. Meu pai, com esse problema de financeiro que ele teve de 99 para cá, vários processos eu tive que intervir, ainda tenho que intervir, e é muito pesado. É emocionalmente muito pesado. Eu não aconselho, mas acaba acontecendo, né? Sim, porque é a pessoa que a família confia, né? É inevitável, é inevitável. E não é pelo pagamento ou não de honorários, não é nada disso, mas é pela carga emocional que você leva naquilo. Quem é advogado e trabalha para a família, no caso, conhece muito bem o que você está falando, né? Nossa, é uma carga muito pesada. Não é que você com o cliente pode errar e com o seu pai não. Não, você não pode errar com ninguém, é claro. Sim. Mas a carga que você entra é muito pesada. O receio é muito complicado. Advogar para o cliente, você entra só com a razão. Sim. E é o que você precisa para ser um bom advogado. Advogar para a família, você entra com a razão e com a emoção. E a emoção não é um sentimento bom na hora de você advogar. Você advoga também, eu queria que você falasse algum caso que você pegou que te marcou. Sem nomes, né? Sim, por favor. Você sabe que eu faço muito vara de família. Eu sempre falo, quando tem violência doméstica, ou você tem um acompanhamento psicológico, além do acompanhamento profissional, né, do advogado, Sim. ou não vai adiantar. Então, por causa deste caso específico, eu só pego um caso de divórcio com violência doméstica se a mulher estiver se tratando, tiver com acompanhamento, porque na verdade é uma relação doentia, né? Sim. É uma relação Você corre o risco, de repente, sadomasoquista. abandona tudo que eu quero voltar para ele, né? Não, e foi o que aconteceu, e foi super ruim, porque ele tinha uma profissão complicada, que ele andava armado, e ele me ameaçou, e eu tive que andar com segurança. Eu consegui uma ordem para ela sair do estado de São Paulo com os filhos, tananã. Ela largou o tratamento psicológico na outra cidade, onde ela estava, veio para uma audiência e voltou com ele. Hoje ela está em cárcere, praticamente cárcere privado. Eu tenho contato com a mãe dela. Nossa. Num lugar onde o telefone mais próximo dá 10 quilômetros. Nossa, que loucura. Então é muito complicado. A vara de família tem esses problemas. É que muita gente acha que, de repente, pro crime, né? Que no caso, na área criminal é mais perigoso. Mas às vezes o psicológico, eu acho que bate muito, né, mesmo, quando envolve menores, no caso, Nossa, ou então, às vezes, caso de algum pai ou padrasto que mexeu em criança, e a gente acha que isso acontece numa classe
mais baixa, desinformada, nunca, no caso. Nunca. A vara de família é muito complicada e mais, dependendo do rumo que você der nesse processo, você está levando uma criança de hoje para sentar no banco de réu mais tarde. Sim, é sim. muito sério. Eu acho muito sério, muito delicado. E esse sentimento dessa delicadeza também eu aprendi na promotoria. Enquanto estagiária da promotoria, eu trabalhei muitos anos com um promotor excepcional. E ele tinha essa visão família, essa visão necessária que você tem para atuar na área de família. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância de fazer estágio, né? Para quem está fazendo direito, que nós temos aqui também a faculdade de direito, sim. Né? Agora tem o escritório experimental que veio para cá, já para o campus da FEFES. Queria que você falasse dessa importância do aluno buscar esse tipo de estágio para ele ter mais informação além da sala de aula. Indispensável. Indispensável. Eu não seria o profissional que eu sou se eu não tivesse feito os 4 anos de estágio que eu fiz. Não tenho a menor dúvida. E mesmo assim, quando eu fui para a área profissional mesmo, né, que eu vim trabalhar no escritório aqui na Praia Grande, eu não tinha prática. E era uma coisa absurda. Como com aquela teoria toda sem a prática? Não tem. O profissional precisa da prática. A gente fala que tem que colocar um umbigo lá no balcão, pedir processo e saber tudo o que está acontecendo. E você acha que a área de direito ainda tem mercado? Tem, mas no Brasil está tudo muito difícil, né? Nós estamos passando por um momento de mudança. Sim. Mas tem mercado. Até porque a faculdade de Direito, isso é muito importante, ela abre milhões de possibilidades para milhões de concursos. Sim, Acho que mais do que qualquer outra. Então tem vários concursos. E quem não quer um emprego para sempre, né? Sim. Sem preocupação, né? Sem final do mês, tô preocupação. tranquila. Eu continuo empregado, isso é muito bom. E a faculdade de Direito, ela abre essa possibilidade. Então, mas o mais importante é você fazer o que você ama. Sim. Porque se você gosta do que você faz, você vai se dar bem. É inevitável. A porta vai abrir e você vai se tornar um bom profissional. E você também, também trabalha com a área do consumidor. Trabalho. E como é que é trabalhar na área do consumidor? Tem muita gente que pede coisas que não tem nada a ver, você tem que, de repente, explicar que não é bem assim. Eu acho que todo mundo tinha que ter o Código de Defesa do Consumidor em casa. Que é uma lei nova, né, no caso, não é? Relativamente. É que, na verdade, lei, a gente, de 20 anos para cá, a gente acha que é nova. Porque o consumidor já tem bastante tempo com a defesa do consumidor. Mas a população ainda não está acostumada. E a gente tem, algumas pessoas têm a filosofia de vou ganhar vantagem. E não é isso, não é isso. Né? Existe um equilíbrio. O consumidor, ele é visto como hipossuficiente. A hipossuficiência não é uma falta intelectual, nunca. Sim. É uma falta de conhecimento técnico sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Então, se eu estou com um problema numa geladeira, eu não vou saber se o técnico está falando a verdade ou não para mim. Eu acredito, porque eu sou consumidora daquela prestação daquele serviço dele. Sim. Então, assim, algumas coisas são reais mesmo, mas infelizmente ainda existe uma enorme desinformação. Então, às vezes o cliente chega no escritório e ele não tem, ele acha que ele tem vários direitos e ele infelizmente não tem. Ou às vezes ao contrário, ele tem vários direitos e ele fala, mas como é que eu vou provar? Mas você acha que com essas compras da internet, que hoje em dia, antigamente ninguém não tinha esse negócio de comprar pela internet, você acha que cresceu muito essa falta de informação, essa falta, até mesmo mais situações, que no caso de comprar e não vir? Sim, aumenta. Eu adoro comprar pela internet. Também. Amo. Também. Para insônia, viciante, né? Para insônia não tem nada melhor. Mas é claro. Você tem que tomar alguns cuidados. Você tem que verificar se existe algum endereço físico daquele lugar que você está comprando. Mas é difícil as pessoas fazerem isso, né? Mas é um risco, né? Sim. Você colocar teu número do cartão de crédito em qualquer lugar, né? É complicado. Então você tem que tomar algumas cautelas para isso. Mas é muito engraçado uma vez, mesmo advogada, mestre, voltada para o consumidor, eu fui tirar dinheiro no Banco X, pedi, sei lá, R$500 e saiu 20. Falei, meu Deus, e agora? Ai, como é que eu vou fazer? A minha irmã falou, oi, você é exatamente o quê? Eu falei, tá bom. É engraçado como na hora você dá um branco e esquece das possibilidades. Mas e na hora, o que deveria? Agora eu fiquei curiosa. O que deveria fazer? Tirar foto do dinheiro? Na verdade... Porque fica a sua palavra quanto a máquina, né? Mas no Código de Defesa do Consumidor existe a inversão do ônus da prova. Ônus da prova, a regra é de quem alega, ou seja, a obrigação de provar é de quem alegou. No consumidor, não. Eu alego e você diz que não foi. E o fornecedor de produto ou de serviço é que vai ter que provar que isso não aconteceu. Sim. Então, eu falei para o banco, liguei para o banco, falei, olha, aconteceu isso, eu tentei, e a operação fica registrada na máquina.
Então, se por acaso eles resolveram, mas se tivesse que ir para juízo, né, para entrar com ação, eu ia solicitar a operação que ficou gravada na máquina. A operação deu solicitando 500 e saindo 20. Que é um choque, né? Sim, é total. choque. E me fala uma coisa, os processos estão sendo, a maioria está sendo tudo informatizado. O que você acha sobre isso? Está melhorando? Ainda tem muita confusão? Então, é bom, é muito bom, torna muito mais rápido, muito mais eficaz, ou deveria tornar muito mais rápido, mais eficaz, mas o sistema eu acho que ainda está engatinhando um pouco. Vai ser maravilhoso, mas ainda não está no patamar que a gente gostaria que tivesse. Sim. Eu vou te falar que eu nem fiz o token, que é o Sim, aparelhinho do celular, né, que você recebe. Porque no meu escritório eu tenho sócias, né, e eu na verdade, a minha alma é de professora. Eu amo dar aula. E as minhas sócias é que vão equilibrando, e elas é que são modernas. Eu virei uma consultora. Sim. Que, na realidade, o professor está sempre estudando, né? Isso. Essa é a parte que elas falam para mim que elas só querem meu cérebro. Elas não querem mais nada e meu cérebro pode ser virtual. Então eu trabalho para o escritório à distância. Sim. Consultoria mesmo, analisando as coisas. Olha, entrou tal coisa, assim, assim, assim. Estuda. Sim. Aí eu estudo e passo para elas, que é o que eu mais gosto de fazer mesmo. Adoro estudar. Eu acho estudar muito melhor do que a mão na massa mesmo. E eu queria falar um pouquinho dessa pós do EAD que você está fazendo agora, não é isso? Então, não, acabei de pagar. Acabou de fazer, vai entrar Acabei ainda. de me inscrever. Na verdade, ela é federal, e a gente só paguei a inscrição. Vários colegas aqui da Unimes já fizeram, outros fazem. Sim. E aí, quando eu estava aqui semana passada, uma das professoras falou, hoje é o último dia. Eu falei, ela falou, não, senta aqui que eu vou te escrever. Aí me inscreveu, eu paguei. E essa pós, ela é presencial? Não, é virtual? são dois encontros, é virtual. E o bichinho do virtual também pega na pessoa, que é uma loucura. A gente não tem mais. Mas eu como achei legal sair. o professor, quem trabalha com EAD, fazer um ensino à distância para ver o outro lado do aluno, sim, não é? Sim. Eu já tinha visto, porque meu marido fez 2 cursos, duas pós virtual também. E foi legal, porque eu também estava do outro lado, né? E às vezes eu via reclamando, eu queria tal coisa, não conseguia, porque o sistema... Eu falava, nossa, é muito engraçado. Morar com o aluno, né? E ver esse outro lado. E agora eu vou fazer realmente uma pós virtual. Eu acho muito bom, e ela é voltada para o ensino virtual. É exatamente para isso, para ver se melhor. A gente tem sempre que estar estudando mais para poder se aperfeiçoar mais, né? Sim, com certeza. Bom, e eu queria fazer minha última pergunta. Queria que você falasse para a gente o que o aluno que resolve fazer o Unimes, ele pode esperar da instituição. Bom, com certeza ele vai ter colo. A nossa função aqui é pegar o aluno na mão para que ele possa iniciar o aprendizado dele e ser mordido por esse mosquito do EAD. Sim. Porque é isso mesmo. Quando você vê, se você está chegando no final do dia, você ainda não entrou no sistema, você fala, nossa, ainda não entrei. Parece que dá um vazio. E a gente vai... O professor aqui vai exatamente fazer isso. Vai estar a toda hora cutucando o aluno para ele ser mordido por esse bichinho e pegar gosto pelo ensino, pela leitura e ver as aulas várias vezes. Então ele pode esperar dedicação. Isso com certeza. O corpo de professores daqui é excelente. É ridículo falar porque faço parte. Mas você já está aqui desde que iniciou, né? Então... Mas é excelente. E você sentiu realmente uma grande evolução no ensino à distância aqui dentro da instituição? Sim, com certeza. Porque o começo tudo é muito mais difícil, né? Se nós, professores, a gente teve dificuldade para começar a gravar, quem estava gravando também, tudo vai engatinhando, e agora começa a entrar mais no eu já sei o que eu estou fazendo, né? Fica muito mais tranquilo. E com esses cursos ainda aperfeiçoando cada vez mais. Só ajuda. A faculdade também dá uns cursos para a gente, né? Do Moodle. Ai, que legal. Para que a gente possa estar efetuando sempre um aprendizado a mais. Que legal. Bom, Luciana, eu queria te agradecer pela sua presença. Obrigada, e queria deixar um espaço para você falar para as milhares de pessoas que compartilharam, né, o anúncio que você viria aqui, os comentários, várias pessoas dando parabéns. A gente percebe que você é realmente uma pessoa muito querida. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Lecionar é maravilhoso. Eu acho o lecionar muito bom. Gosto demais da casa.
Aqui os professores, nós somos amigos, não colegas de trabalho, nós temos relacionamento fora daqui, é bem família mesmo, é muito gostoso trabalhar aqui. Bom, eu com você já trabalho há quanto tempo? Uns 9 anos. Não, 9 não. 7 anos. Olha lá. 8 anos. Nossa, que horror. Me ajuda aqui. Estênio. O cérebro, o pink e o cérebro. Mas é muito bom. A gente, antes de começar, estava falando do meu filho, do teu filho. Sim, Isso é muito bom. Isso não existe em todos os lugares. É difícil um ambiente profissional assim. Então é muito bom. Lecionar é maravilhoso. Na verdade, fazer o que você ama é excepcional. Isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Bom, obrigada. Espero que sua carreira seja cada vez melhor. Amém. Bom, gente, lembrando, acessem a nossa página, curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar essa entrevista que a gente vai postar lá também, assim como outras fotos, bastidores e outras, ou mandar um recado pra gente. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade